Povo abençoado, com a graça de Deus, vamos exibir o terceiro vídeo da temporada Foi Assim. Vamos usar como tópico a verdade da revelação. Mistérios, segredos, enigmas, provação e sentença revelada. Tudo isso vamos iniciar pelo livro do profeta Daniel, pelo tempo em que ele viveu na Babilônia, na era do rei Nabucodonosor e outros. A Bíblia diz que Deus usou o profeta para alertar o rei de todos os erros que ele cometia contra o povo e contra o próprio Deus. Na verdade, o que acontecia dentro da Babilônia era abuso de autoridade. Então, Deus entrava com providência e mostrava ao rei que existia uma autoridade suprema, soberana, cuja morada não era com os mortais. Havia momentos em que as loucuras que Nabucodonosor cometia, Deus mostrava para ele em sonhos. O rei não entendia o enigma e era aconselhado a mandar chamar Daniel. Aliás, o rei tinha seus magos, astrólogos, seus encantadores e os caldeus inteligentes que ficavam ao seu redor no palácio. Mas nenhum deles podia discernir sonhos. Só Daniel podia revelar a sentença determinada por Deus. A revelação do profeta deixava o rei transtornado e com muito medo. A Bíblia diz que o profeta Daniel viveu a serviço de Deus na Babilônia pelo domínio de 4 reis: Nabucodonosor, Belsazar, Dário, o Medo e Ciro, o Pérsia. Na verdade, o profeta de Deus envelheceu na Babilônia. Daniel tinha contato direto com Deus. A Bíblia diz que o profeta orava 3 vezes ao dia. Essa prática está no capítulo 6, versículo 13 do livro de Daniel. Sobre mistérios, enigmas, segredos e revelações, os 12 capítulos do livro do profeta têm informações para o conhecimento de todos. Todos os livros da Bíblia nos revela a verdade dos acontecimentos em todas as nações. O Novo Testamento vai nos revelar a vontade de Deus de 2000 anos para cá. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, o mestre nos manda vigiar e orar. O profeta Daniel, na Babilônia, orava 3 vezes ao dia. Ainda no Novo Testamento, vamos para o livro da Revelação. Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 e 2. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. A pergunta é: por que o apóstolo João foi parar na ilha de Patmos? Quando o Senhor Jesus ressuscitou e assentou-se à direita do Pai em toda a sua glória,
começou a grande perseguição em Jerusalém contra os apóstolos. Isso porque começaram a pregar as profecias e a volta do Senhor para buscar sua igreja. A pregação dos apóstolos começou a incomodar o imperador de Roma. E o apóstolo João virou uma pedra no sapato da maior autoridade romana. O único jeito que encontraram para silenciar o apóstolo foi exilando ele na ilha de Patmos, na Grécia. João foi deixado em um lugar isolado para não retornar a Jerusalém. O apóstolo ficou bem distante do imperador de Roma e bem pertinho dos olhos de Deus e do Senhor Jesus. Voltando ao capítulo 1 do Apocalipse, no versículo 1, a revelação diz que o anjo de Deus foi enviado para notificar a João tudo que o Senhor Jesus recebeu do Pai. Após o apóstolo receber a notificação trazida pelo anjo na ilha de Patmos, o Senhor Jesus arrebatou João e disse o que ele vai fazer. Vamos ler os versículos 9, 10 e 11 do capítulo 1 do Apocalipse. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Bom, no versículo 9, João diz que estava na ilha por causa da palavra de Deus. No versículo 10, ele diz que foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. No livro de Mateus, capítulo 12, versículo 8, Marcos, capítulo 2, versículo 28, também no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 5, disse o mestre: eu sou Senhor até do sábado. Meditem no que acabamos de ler e nas palavras do apóstolo que diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Povo abençoado, o versículo 11, vamos ler nas entrelinhas, e o Espírito Santo vai revelar o encontro do Senhor Jesus com o apóstolo. O mestre arrebatou o apóstolo e se apresentou a ele, dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Após a apresentação, o Senhor diz: e o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Ele disse: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Agora meditem. O mestre disse: e o que vês? Na verdade, o Senhor Jesus mostrou para João todos os acontecimentos que estão por vir ainda. E o apóstolo escreveu tudo o que viu em um livro.
e segundo as ordenanças do Senhor, enviou o livro às 7 igrejas da Ásia Menor. De 2000 anos para cá, a Bíblia se faz presente como o livro verdadeiro em todas as denominações evangélicas na face da terra. O homem ou a mulher só pensam em abrir uma igreja depois que conhecem esse livro. É tão forte o que está escrito que faz a humanidade mudar o comportamento e a convivência com todas as pessoas. Para encerrar, vamos ler o versículo 3 do capítulo 1 do Apocalipse. E o Espírito Santo vai nos ensinar nas entrelinhas outra vez. Bem-aventurado aquele que lê. A parte A nos revela o quanto os pregadores, seja homem ou mulher, são bem-aventurados diante dos olhos de Deus. Porque as pessoas que ministram, lêem por várias vezes, meditam e se preparam com essa verdade para não errar na hora da pregação. Diz também, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Veja bem essa outra parte aí. Dentro das igrejas, em todas as denominações, a palavra é para todos que ali estão. Mas, para sair do culto abençoado, é necessário guardar a ministração. Porque Deus vai colocar diante de cada ouvinte que participa dos cultos alguém necessitado de uma ajuda espiritual, que é a palavra. Vamos ver o que a Bíblia diz quando o Senhor Jesus estava indo para Jerusalém e uma grande multidão estava com ele. Lucas, capítulo 11, versículo 27 e 28, diz o seguinte: E aconteceu que, dizendo eles essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Vejam bem o que o mestre respondeu para aquela mulher. Por que o Senhor falou antes? Por que ele falou isso? Porque bem-aventurados vem desde a fundação do mundo. Todo homem, toda mulher que ouviu e ainda ouvem a palavra de Deus e guarda. Esses são bem-aventurados. Amém? Povo abençoado, sabemos que vocês têm o desejo de evangelizar, então compartilhem e somos todos abençoados. Deus abençoe.